Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre estabelecendo o governo na terra. Vamos ler o texto lá que está em Gênesis 12, do 1 ao 4, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, observe, o que a gente quer que observe agora, as promessas que o Senhor fez a Abrão, e note que cada uma delas existe uma intenção divina para estabelecer o reino do Senhor aqui na terra. A missão de Abrão já havia sido identificada. Agora está sendo descortinado o propósito divino na vida dele. Ele passa a ter noção de uma dimensão espiritual que até então não conhecia, mas que passo a passo lhe está sendo revelada. A sua mente até então funcionava como uma mente de homem comum, que estava pensando somente em cuidar de sua vida e de seus bens. Mas com a palavra-chave de transformá-lo numa nação, sua mente foi liberta de pensamentos comuns, próprios de qualquer ser humano, para experimentar e pensar grande, numa visão grande, num reino grande, com um Deus grande. O flagelo espiritual de muitos crentes da nossa geração é que eles ainda não conseguiram entender o que o reino de Deus, tão anunciado, pregado e ministrado com tanta clareza, é a unção por Jesus Cristo. A Bíblia diz que não havendo sábia direção, o povo cai. Só a sábia direção quando se vive dentro do planejamento divino para as nossas vidas. Foi exatamente isso que ocorreu com Abraão. Ele saiu da Babilônia, que na Bíblia é identificada como um sistema espiritual satânico, para começar no deserto o sistema divino do reino de Deus, que seria a antítese do sistema babilônico. Enquanto você for um crente frequentador de igreja e cumpridor de todos os preceitos religiosos da sua igreja, mas ainda conservar a sua mentalidade babilônica, sua vida não conseguirá jamais gozar os benefícios do reino do eterno. Você, sem dúvida, pode ser um excelente membro de sua igreja, todavia jamais será um precioso e útil servo para o reino, se você não mudar a sua mentalidade, não sair da escravidão do mundo para a revelação de Cristo. Vamos meditar nas promessas feitas a Abrão, que pela sua atitude de mudança também foi justificado pela fé. Um privilégio concedido somente aos que assimilaram a vida do reino. Foram 7 promessas bem definidas, das quais Abrão se apossou e confiou plenamente, não permitindo a entrada da dúvida. Então, a primeira promessa: farei de ti uma grande nação. Veja no final do versículo 4, a idade de Abraão, 75 anos. Receber uma promessa de se transformar numa nação é realmente um desafio impressionante para a sua fé. Além de sua idade avançada, sua esposa era estéril. E aos 75 anos, emigrar para uma terra distante não era algo comum naquela época. Veja quantas circunstâncias contrárias se apresentaram diante desse homem. Quando Abraão abaixava os olhos para as dificuldades, ele era apenas um velho impossibilitado de cumprir o chamado divino. Mas quando levantava os olhos e acreditava no que o Eterno lhe dizia, ele se via como uma grande nação. A questão é que a promessa não era apenas para o presente, sim para o futuro. A promessa estava inserida no propósito do Eterno. Abraão desfrutaria de muitas coisas que viriam através de sua vida, mas não seria para ele, sim para a sua geração, para a sua descendência. Esse é o entendimento do servo do reino. E isso é importante no geral, não apenas o cumprimento da missão, mas o estabelecimento do propósito eterno. O cristão não pode viver de aparências. O cristão que vê a sua igreja como objetivo final tem dificuldade para entender as coisas, porque é imediatista, que é as coisas ali. As teologias modernas, em sua grande maioria baseadas no humanismo, como a da prosperidade, por exemplo, formatam o cristianismo para o agora e não para o depois. O conceito de bênçãos entre os cristãos é o materialismo. Para a grande maioria, a presença de Deus é comprovada pela aquisição de bens, casa própria, carros, salários altos, casas de veraneio, outras coisas assim, aviões, iates. Entendeu? Nada mais falso do que isso.
é a teologia do ter em detrimento do ser. Na Caldeia, Abraão tinha tudo, mas não era tudo. Ele tinha esposa, mas não era pai. Ele tinha bênção, mas não era uma bênção. Grande parte dos irmãos que se apegam à religião hoje vivem exatamente assim, porque o reino no qual eles vivem é o reino deles, não o reino do eterno. Bênçãos para eles é conquistar e reter bens visíveis para demonstrar ao mundo que são abençoados. Não entenderam nada. Embora não consigam saber ou mostrar pelo menos um fruto do Espírito, ou um dom espiritual, ou um ministério produtivo e frutífero, nunca conquistam na dimensão espiritual. Com o passar do tempo, permanecerão na extensão de velho impossibilitado e nunca alcançarão a posição de grande nação. Essa foi a primeira promessa que Deus fez a Abraão. A segunda promessa que Deus fez a Abraão: te abençoarei. Veja que o Eterno não estava falando para o presente de Abraão, mas sim para o futuro. Um ancião de 75 anos, quando recebe uma promessa para o futuro, já sabe que estava abençoando toda a sua geração. E, de fato, até hoje as bênçãos prometidas continuam se multiplicando por todas as gerações dele e nada indica que vá parar. Mas espere aí, para Abraão não haveria também bênçãos? Claro que sim. Abraão tinha dinheiro, tinha posição social, tinha status, tinha uma belíssima esposa chamada de princesa, o nome Sara significa princesa. E que tipo de bênção poderia se satisfazer e alegrar o coração desse homem, que nada tinha falta? Um filho. Um filho daria toda a diferença e faria toda a diferença na vida de Abraão. Com um filho, a bênção estaria completa. A presença de um filho demonstraria a manifestação do Eterno em sua vida. O filho era a bênção sonhada e esperada por toda a sua vida. Todos os seus bens não trouxeram respeito e admiração que um filho iria lhe trazer. Começara então a se desenhar em sua vida de modo visível um propósito divino. A grande nação começou a tomar forma. Abraão estava agora com 100 anos de idade quando se tornou pai. A princesa Sara estava com 90 anos. A promessa havia sido feita quando ele tinha 25 anos atrás, quando ele tinha 75 anos. Então ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. Porque, como a gente falou anteriormente, sua vida teve que ser ordenada. Foi necessária uma mudança de mentalidade, do velho impossibilitado para uma grande nação. Então, para você ter a promessa de Deus na sua vida, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar a mentalidade do homem caído para o homem constituído, para o homem levantado, de impossibilitado para a grande nação, de miserável para rico no Senhor, é lógico. E você tem que ter essa mudança. Se não tiver, você não vai entender nada. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, que você entenda. Nós vamos continuar o nosso vídeo para que você entenda as outras promessas. Nós falamos da promessa da primeira e da segunda promessa. Nós vamos falar no vídeo a seguir da continuação das outras promessas que o Senhor fez a Abraão e a sua descendência. Mas o que eu quero que você entenda é isso, que toda a promessa do Eterno para a minha vida e para a tua vai gerar em mim e em você graça, e vai gerar para a nossa família e para a nossa descendência. Então, tudo que for prometido para a minha vida, também é para a minha vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, e assim vai, desde que nós sejamos obedientes e tementes à voz do Senhor, e sejamos obedientes como Abraão foi. Abandonemos aquilo passado que nos trazia dificuldade, e para um futuro glorioso, um futuro de glória, um futuro de honra, de bênçãos, de riquezas espirituais, e que tudo vai ser nos acrescido pelo Eterno, sem simplesmente confiar, obedecer e atentar à sua voz. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia, e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.